Você já teve a sensação de que está atrasado na sua própria vida? Tipo, você olha outras pessoas, todo mundo sempre tá em festas, ou já sabe o que vai fazer da vida, ou tem pessoas que em todos os momentos estão bonitas, estão treinando, estão estudando, e você se sente totalmente perdido. Eu acho que essa é uma sensação que todo adolescente sente, que todo ao seu redor tá fluindo menos você. E, gente, isso é completamente normal, é uma sensação completamente normal, e assim, ela é estranha. Eu sinto isso também, mas hoje a gente vai conversar sobre isso, bora lá. Gente, a adolescência, né, é o que momento que eu estou vivendo também, por isso que eu tô falando sobre isso, é o momento que a gente tem que mais experimentar as coisas, sabe? O momento que a gente mais pode errar e recomeçar. Não que nos outros momentos da vida a gente não possa, a gente sempre pode tentar errar, recomeçar. Mas esse é o momento que a gente tem que mais aproveitar, gente, as coisas, as experiências, porque a gente pode simplesmente mudar as nossas opiniões, descobrir coisas novas, muita coisa pode acontecer. E assim, é normal, a gente faz amizades que não duram, a gente começa as coisas, abandona porque não gostou, conhece outras coisas. E assim, gente, isso é um sentimento completamente normal e é saudável a gente querer experimentar o mundo, a gente querer conhecer o mundo. Isso é uma coisa totalmente normal e assim, curiosa. E eu vim conversar isso de verdade porque assim, eu me sinto assim e eu não acho que seja só eu acho que todos os adolescentes se sentem assim, de todo tá fluindo ao meu redor e vira uma competição, sabe? Aquele tipo de competição do todo mundo consegue fluir a vida. Essa competição de, todo mundo já sabe o que vai fazer, todo mundo treina 5 vezes por semana e não descansa, todo mundo estuda 12 horas por dia e só eu nesse mundo não faço isso, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida ainda, eu não decidi. E assim, gente, esse sentimento, ele é completamente entendível, porque a gente tá numa geração que tudo é uma competição. Você entra nas redes sociais, todo mundo compete pra quem vai correr mais, quem vai ter mais roupa, quem vai ter... as competições são absurdas. Quem treina mais, por quem estuda mais tempo. E, gente, é uma competição, assim, a gente na vida é normal a gente se comparar, mas essa competição em relação à vida, cada um vive a sua vida. O importante dessa competição, é a gente aprender que a gente tem que estudar, que a gente tem que aproveitar a nossa adolescência, que é a fase da vida que a gente mais pode aproveitar, sem tantas preocupações absurdas que a gente tem às vezes na vida, que a gente vai criando, e quando a gente tá na adolescência a gente não tem essas preocupações. Então assim, gente, é excelente a gente aproveitar essa fase pra sair, pra conhecer as coisas, pra descobrir o que a gente gosta, pra descobrir o que a gente não gosta, pra gente se obcecar nas coisas e falar, não quero mais. E não é normal, gente, porque é uma fase que a gente é curioso sobre tudo. É a fase em que a gente entra na liberdade. Eu falo isso por mim. É que a gente tem mais liberdade depois que a gente é bebê, criança. Aí você quer conhecer o mundo. Aí na adolescência você tem mais liberdade e autonomia das coisas. E aí a gente quer conhecer, gente. Isso é normal. Eu tenho isso. Eu vou falar isso 30 vezes nesse vídeo que eu tenho isso, porque eu sinto tudo isso também. Mas assim, gente, e é normal, e é uma fase que a gente na vida vamos ter que lidar. Gente, eu fico olhando pra baixo porque eu tô vendo o roteirinho do vídeo, tá? Não é porque eu... Também podia ser um ponto de... né, mas enfim. E assim, é muito bom. E a gente tem que aproveitar mesmo, entendeu? E essa competição a gente tem que deixar um pouco de lado. É normal a gente se comprar um pouco, falar que tem coisas na vida que a gente é um pouco atrasado ou não, mas porque é a nossa vida. A gente tá vivendo isso. Como experiência individual minha, eu posso concluir que assim, gente, às vezes a gente olha pra vida dos outros e a gente tá se perdendo na nossa própria vida. Tipo, ao invés de a gente olhar pro lado e começar a correr e começar olhando pro lado, a gente vai batendo no poste, a cabeça vai cair no chão e vai falar, caramba, que burra eu de ter olhado pro lado em vez de estar olhando pra frente na minha vida e... entendeu? Porque, vou fazer uma analogia agora muito absurda. Absurda de boa, gente. Você tá olhando pra frente. Aí, você tem a sua visão periférica. Só que você tem que olhar pra frente. Se você olha pro lado, você perde a sua visão periférica e a sua visão minha visão fica no máximo aqui, assim, ó. Então a gente tem que ter a nossa visão pra frente da nossa vida, olhar pra gente, olhar pras nossas conquistas. Você já olhou pra sua galeria
essa é uma coisa assim, analisando assim, eu olhei minha galeria ontem, eu tava vendo as coisas que eu postei, e o quanto que eu mudei, o quanto que eu melhorei, o quanto que eu evoluí. E isso é muito importante, gente, isso é absurdo de bom. Você se observar o quanto você evoluiu. Olhar sua galeria, olhar seus journals, cadernos, enfim, tudo que você tem de memória, fotos, cartas, gente, tudo isso se torna memórias muito importantes na nossa vida. E assim, a gente tem que saber lidar com isso na adolescência, que a gente é a nossa vida, entendeu? A gente tá na primeira fase de liberdade e autonomia da nossa vida, então a gente tem que saber controlar isso, não, vou ser vida louca, vou fazer tudo isso. Você tem que saber se controlar, você tem que saber viver, e é isso, gente, tem que ter o equilíbrio, porque é a fase também que você forma o seu caráter pra sempre, né? As suas escolhas vão definir provavelmente o seu futuro. Agora, eu quero falar de um segundo ponto, que é a decisão do futuro, gente. Porque, assim, é a maior pressão que a gente tem. O que você quer fazer no seu futuro? Assim, gente, todo mundo já ouviu a pergunta: qual faculdade você quer fazer? O que você quer trabalhar no futuro? Você já sabe qual vestibular você vai prestar, se você vai fazer ENEM, se você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E assim, gente, a gente não tem como saber, claro, o que a gente vai realmente fazer, porque às vezes tem pessoas que são decididas e não fazem o que elas decidiram, e tem pessoas que não vão se decidir, vão decidir de última hora e vão viver daquilo, vão gostar, e é isso, gente. O importante é a gente tá nisso. Só que é assustador, tipo assim, você tá ali no ensino médio, tô falando isso como experiência, e quando começam a falar, os professores começam a falar de vestibulares, de ENEM, e você fica olhando assim, tipo, meu Deus do céu, tá chegando, tá cada vez mais perto, uma prova ou um momento que vai decidir um pouco da minha vida. Só que, gente, nunca é o fim, essas provas nunca vão ser o fim, elas podem ser o começo. Por exemplo, você pode ir fazer uma FUVEST pra ir pra USP, e você pode passar e começar uma carreira. Ou você pode não passar e você pode fazer outras escolhas. Você pode fazer um curso técnico, você pode começar a fazer uma faculdade paga e começar a trabalhar. Você tem várias opções. Hoje em dia a gente tem muita opção. E assim, a gente tem que saber aproveitar essas opções, pesquisar bastante. Eu tava vendo esses dias uma playlist da Débora Ladin, que ela fez sobre guia para confusos, que aliás eu vou mostrar aqui, calma. Vou aproveitar, gente, pra mostrar aqui pra vocês esse guia. Ela fez esse guia aqui, ó, pra estudantes confusos. Gente, muito bom. Tem várias profissões, várias coisas que você pode analisar. É muito legal também pesquisar sobre esse tipo de coisa, sobre autoconhecimento, profissões. Recomendo que assista essa playlist também, caso você esteja confuso, igual eu, né, que é um sentimento normal. Porque a gente não é obrigado a ter tudo isso resolvido antes mesmo de ser maior de idade. Saber o que você vai fazer pro resto da sua vida. Porque é normal mudar e assim, gente, a gente tem que saber lidar com isso, de decidir o futuro, conhecer coisas novas, pesquisar muito, na verdade. Pesquisar, eu acho que é o principal disso. Pesquisar, conversar sobre experiências. No TikTok tem muita experiência, muita gente falando como é trabalhar nas áreas, como é estudar em certas faculdades, todas essas experiências. Isso é a melhor parte da nossa geração. As pessoas compartilham as experiências e isso é muito bom. É claro que a gente não pode acreditar só em um feedback, mas a gente também tem que conhecer, tem que pesquisar. E é muito bom isso. Só que aproveitando nesse trecho, eu quero falar sobre comparação, porque eu falei que a gente vê as experiências dos outros e é nesse momento que a gente vê a experiência do outro e fala, caramba, começa a se comparar. Aí entra no erro, gente, porque você só se compara. Eu vou fazer uma observação aqui que eu coloquei, muito importante, que é, antigamente, as pessoas, elas só se comparavam com quem estava perto delas, num ambiente, porque não tinha redes sociais. Hoje, nas redes sociais, é um mundo muito aberto, um mundo onde você tem várias experiências das pessoas publicando, e você olha como um adolescente que tá no ensino médio, querendo saber o que você quer fazer da sua vida, e você fala, caramba, todo mundo é bom em tudo, e eu não sei nada. Eu sou desinformada. E, gente, é um sentimento, assim, entendível, né? Porque a gente se compara muito nas redes sociais. Só que assim, gente, você tá lá, você vê a pessoa pegando e postando que estudou 12 horas num dia. E ela tá ali no ensino médio. Fala, rotina de uma pessoa do terceiro que tá estudando 12 horas por dia.
Só que, gente, você não acompanha o resto do dia, você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Isso é em diversas experiências. Você não sabe há quanto tempo que ela tá nesse ritmo de estudo, você não sabe os objetivos dela. E assim, você olha e fala, caramba, por que eu não tô estudando 12 horas por dia? Mas por que ela não é a sua realidade? Você tem que, através da sua realidade... por exemplo, vídeos de glow up, pessoas que falam assim, ai, hoje eu vou mudar de vida totalmente, vou fazer tudo diferente. Você não sabe, às vezes a pessoa só gravou a vida daquele jeito, ela não viveu a vida daquele jeito. E isso é muito importante de pensar, que o que a gente vê nas redes sociais não é realmente o que tá acontecendo na vida das pessoas. E isso é muito legal de se observar, né, gente? Porque às vezes a gente pensa, nossa, aquela pessoa ali é perfeita, ela todo dia tá bonita, todo dia tá animada, todo dia tá com pique pra treinar, pra estudar e pra fazer isso, mas não é a realidade, gente. Não é a realidade. E é importante que a gente olhe pra gente nesses momentos. Fale assim, tá, aquela ali é a realidade da pessoa e a minha realidade. Eu quero estudar, eu vou ver quanto tempo eu estudo por dia. Eu estudo 1, 2 horas, 3 horinhas por dia. Tá ótimo, você estudando isso todos os dias, você vai construir uma constância muito melhor do que, enfim, outras realidades que você não vive. Você ficar só vendo ali um TikTok, um YouTube e falar assim, nossa, caramba, eu não tenho eu não estudo tudo isso por dia, ai, que droga. Vai estudar então, pega e estuda. Pega o seu caderninho de estudo, seu tablet, seu computador, seu celular e vai estudar um pouco, vai cumprir seus objetivos, vai cumprir os seus objetivos, vai pensar no que você quer, vai viver a sua vida um pouco, sai um pouco desse celular, e isso é importante de se analisar também. Porque assim, eu tô falando da comparação, mas a inspiração é ótimo. Você acompanhar pessoas que te inspiram é excelente, gente, muito, muito, muito bom. E assim, acompanha pessoas que você admira essas pessoas, você fala assim, caramba, eu gosto dessa pessoa, ela mostra umas coisas reais, ela mostra umas coisas possíveis pra minha realidade que eu consigo fazer, então você pode se inspirar nas pessoas, você pode se inspirar no vocabulário, no jeito de se vestir, você pode se inspirar, mas nunca se comparar, porque você não é essa pessoa. Fechou? Aí vem uma outra pressão da adolescência, que é a aparência. Todo mundo do TikTok é maravilhosamente lindo, todo mundo, ninguém tem nenhuma espinha, todo mundo tem o corpo perfeito, cabelo perfeito. Não é a realidade, gente, não é a realidade. As aparências enganam. Todo mundo já ouviu isso, que as aparências enganam. Às vezes até você não vive o que a pessoa vive, o que passa na cabeça dela. E assim, gente, é normal na fase da adolescência. O rosto vai mudar, o corpo vai mudar, o estilo, que é o mais importante, vai mudar. E é importante que você explore tudo que você deseja, entendeu? Você experimente novos cabelos, novas roupas, você faça mudanças assim no seu look, na sua aparência, porque é um momento que você tem que vivenciar. E você vai passar por um pouco de medo, de ser julgada, mas não precisa passar por isso, entendeu? Porque é um momento que a gente tem que aprender na nossa vida, que a gente vive, a gente aprende vivendo as nossas experiências, as nossas roupas, o que a gente tá treinando. É o momento que a gente tem que mostrar que a aparência não é a única coisa que importa, mas que ela importa sim, ela não é a única coisa, mas ela importa muito. A gente tem que construir uma boa personalidade, fazer boas escolhas no dia a dia e não viver só pela aparência também, a gente tem que viver pelos nossos objetivos, pelas nossas metas. Uma coisa que é mais experiência minha que não tá no roteiro, né? Que assim, gente, não é todo dia que você vai se sentir bonito. Tem dia que você vai olhar pro espelho e falar, o que eu tô olhando? Por que eu tô olhando pra isso? Que raiva! Mas é normal, gente. A gente tem que se amar e falar assim, se amar todos os dias, olhar pro espelho todos os dias e falar assim, posso não estar no meu melhor dia? Posso não estar no meu melhor dia, mas eu tô linda, eu tô arrasando, entendeu? E é isso, gente. Tem que criar essa autoestima também aos poucos. Eu sou uma pessoa muito assim, que não tinha muita autoestima. Eu tô construindo aos poucos, gente. Não é uma coisa que você vai nascer com autoestima maravilhosa. Tem gente que nasce, tem gente que não nasce. Quem não nasce é uma coisa que constantemente você consegue melhorar.
Agora tem a questão do pertencimento. Você realmente precisa pertencer a esse grupo de amigos? Você precisa ser tão importante assim na vida das pessoas? Você não precisa ser importante na sua vida? Você não tá priorizando o errado? Porque assim, gente, a gente tem que aprender as nossas prioridades e o que a gente quer pertencer. Porque o nosso ao redor, nossas pessoas que estão com nós o tempo todo, ou na maioria das vezes, definem sim quem nós somos. Ah, eu não sou influenciável. Você é influenciável pelo seu ambiente. E isso é normal, completamente normal. Porque assim, a gente não deve tratar os relacionamentos como uma coisa... Ai, eu tenho vários amigos. Tá, você tem vários amigos, mas você não tem profundidade nas relações. Você tem amigos rasos, amigos que na primeira oportunidade te deixam na mão e amigos que você tem que saber que se você precisar, eles vão ou não estar com você. Tem amigos que vão te chamar de amigo, vão querer fazer tudo junto com você. E na hora que você falar, eu preciso de alguém, essa pessoa vai ser a primeira a ir embora. E ela não é a sua amiga. Tá entendendo? Você não perde o seu valor porque alguém foi embora. Você não vai perder o seu valor porque alguém foi embora. A pessoa foi embora porque ela quis. Se a pessoa quisesse ter ficado, ela teria ficado. São escolhas. E assim, gente, é uma coisa meio... profunda, mas que tem relação com essa questão de pertencimento, de achar que a pessoa foi embora, foi culpa minha. Às vezes foi, às vezes não foi, mas segue sua vida, segue seu rumo e aprende a seguir o que você tá vivendo, entendeu? Aí, gente, agora chegamos na parte pra resolver essa pressão, pra basicamente, como é que eu sou? Essa é uma pergunta muito boa pra fazer de autoconhecimento, que eu vou aproveitar pra fazer aqui pra falar. Pra saber lidar com essa pressão, você tem que saber quem você é. Porque assim, a pressão pode levar você a fazer escolhas erradas se você não sabe quem você é. Se você sabe quem você é, você não vai ser levado pela pressão das outras pessoas. Pela pressão do que esperam que você seja. Você não é o que esperam que você seja. Você é quem você é. E assim, gente, tem várias perguntas aqui que eu separei. Porque, assim, eu quero que nessas perguntas você pense: quem sou eu quando não tem ninguém olhando? Quem sou eu fora da escola, enfim, fora do Instagram, do TikTok? Quem sou eu fora de tudo isso, fora de todas essas pressões? Quando eu não tô tentando impressionar ninguém. Quem sou eu? E assim, gente, eu tenho várias perguntas que eu separei aqui, que é: o que eu gosto? O que você verdadeiramente gosta de fazer, genuinamente? Ah, eu amo fazer isso. Só que eu não falo, né? Eu gosto de fazer isso, mas eu não vou falar. O que você gosta? O que você tem vontade de aprender? Que tipo de pessoa você deseja ser? Vocês já fizeram aquilo de fazer uma carta escrevendo exatamente um dia da sua vida no seu futuro? Isso é sensacional, gente, porque assim você vai olhar e vai falar: caramba, esse é o meu sonho, e você vai descrever cada detalhe do seu dia. E aquilo ali vai entrar na sua cabeça, como você vai olhar pra aquilo e vai falar: eu quero ser assim, como eu posso ser assim, como eu construo uma pessoa assim. E isso é simplesmente sensacional, gente. Que tipo de coisas que fazem eu perder a noção do tempo? Isso positivamente e negativamente. Tem coisas que vão fazer você perder a noção do tempo e você vai perder um dia da sua vida vendo 12 horas de TikTok. Mas tem coisas que vão fazer você perder a noção do tempo que você gosta tanto que você não percebe que aquilo passou tão rápido, entendeu? E assim, é muito importante saber isso pra gente saber o que a gente gosta, né? Essa questão é experimentar. Eu faço muito isso, gente. Assistir uma série, não gostei da série, não se obriga a assistir. Tô lendo um livro, não gostou do livro, não se obriga a ler. Tem várias outras coisas. Começar hobbies. Ai, eu quero muito aprender a desenhar. Ai, mas eu não tô gostando de desenhar, não é uma coisa que eu gosto, que eu faço por hobby, tô fazendo por obrigação. Não faz, abandona, você não é obrigado. E assim, gente, é importante a gente começar, parar e começar de novo, errar, acertar. E é muito importante a gente aproveitar essa fase da nossa vida pra conhecer as coisas, pra descobrir quem nós somos. Assim, esse vídeo foi sobre a pressão, porque às vezes a gente olha e fala: eu tô atrasado na minha vida, tô mega atrasado. Eu tô perdido e eu não sei por que eu sou tão atrasado. Às vezes você não é, às vezes você só não tá olhando pra sua vida. E como conclusão, assim, você não
não precisa ter a vida perfeita, a rotina perfeita. Você precisa construir quem você quer ser no futuro. Aproveitar agora pra estudar, pra conhecer as coisas, pra criar hobbies, atividade física, cuidar de si, se alimentar bem. Mano, tem várias coisas que você pode fazer. Eu posso fazer um vídeo aqui só sobre hobbies, tipo, que você pode fazer e você pode experimentar pra saber se você gosta, que podem já ajudar você a se conhecer. E é isso, gente, é o momento da nossa vida que a gente tem que aprender a viver, a aproveitar o dia a dia e a viver dia após dia, viver onde nossos pés estão no momento e saber o que a gente quer ser, construindo isso, pesquisando isso. E é isso, basicamente, gente. A graça, né, de ser adolescente é viver, é poder errar, é poder acertar e é poder saber cada momento, aproveitar essa nossa fase que dura tão pouco e não querer pular para as próximas fases. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa conversa. É um vídeo um pouco diferente do que eu trago, mas é um vídeo bem profundo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. So kiss me.